Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui com a nossa revista Betel, desta feita, lição de número 5, onde abordaremos o tema: o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Você tem dependido do Senhor? Você tem sido dependente de Cristo Jesus? Antes de nós abordarmos sobre o que é depender de Cristo, nós precisamos entender o que é depender. O que é depender? Depender é estar sujeito, depender é estar subordinado, depender é estar sob o domínio de alguém. Neste sentido, quem é que gosta de depender de alguém? Quem é que gosta de estar subordinado a alguém? Nenhum de nós, por vezes, gosta de depender ou estar subordinado, estar sob o domínio de alguém. E esta lição nos diz que, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, nós dependemos, estamos submissos, estamos subordinados a Cristo. Você tem sido dependente do Senhor? Textuário diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bem como o texto de referência está em Josué, capítulo 7, versos 2, 3, 4 e 5. Pois bem, que o Senhor nos ajude a estarmos abordando esta lição. O que é depender? Já vimos aqui que é estar submisso. Já vimos aqui que é estar subordinado, é estar sob o domínio. E nós temos um exemplo histórico no nosso país, vamos trazer um pouco de história. Nós vimos que o Brasil, durante muito tempo, foi colônia de Portugal. Neste sentido, sendo colônia de Portugal, dependia de Portugal em tudo, né? Em todas as esferas, em tudo, todas as decisões que eram tomadas, nada era tomado aqui. Dependíamos que as decisões fossem tomadas pela coroa portuguesa ou pelos portugueses, porque nós éramos colônia. E nesse sentido, quando nós queríamos alguma coisa, tínhamos que pedir permissão a Portugal, tínhamos que pedir permissão à coroa portuguesa. Tanto é que o Brasil lutou, houve aí vários revolucionários, várias pessoas que lutaram para que nós nos tornássemos independentes, para que nós pudéssemos andar com as nossas próprias pernas, fazermos aquilo que nós bem quiséssemos fazer. E nós lutamos pela independência e conseguimos. Por que lutamos pela independência? Porque não era bom estar sob o jugo de Portugal. Por isso nós lutamos pela nossa independência. E é assim na vida. Por vezes ninguém quer ser dependente de nada, ninguém quer ser dependente de ninguém. Nós trabalhamos porque queremos ter uma independência financeira. Por vezes pessoas saem do lado dos seus pais porque querem ter uma independência, querem fazer aquilo que, né, querem ser independentes, saem para morar sozinhos ou saem para um casamento porque não querem mais estar sob o jugo dos pais. E por aí vai, ninguém quer ser dependente de ninguém. Todos buscam a independência, mas por vezes somos obrigados a ser dependentes de alguma coisa ou de algo. E ser dependente nem sempre é tão bom. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Por exemplo, nós vamos citar aqui alguém que não tem um recurso para pagar de repente um plano particular, alguém que não tem um recurso para pagar um médico, por vezes vai ser dependente do SUS. E sendo dependente do SUS, é evidente que vai entrar naquela fila longa e vai ficar esperando, 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 porque é dependente do SUS. Alguém que não tem recursos financeiros, às vezes tem muitos filhos, vai ser dependente de um Bolsa Família. E por vezes pode acontecer do Bolsa Família atrasar ou alguma coisa acontecer, o governo retirar. Então, nesse sentido, nem sempre é bom ser dependente de alguém. Mas no caso de nós, servos do Senhor, cristãos, como somos, cristãos como somos, nós somos inteiramente dependentes de Deus, inteiramente dependentes do Senhor. E nesse sentido é muito bom. Mas vemos que também tem pessoas que estão na casa de Deus, servem ao Senhor e agem como se não fosse dependente desse Deus. E nós vemos que isso já é antigo, não é de agora, é de outrora, né? É de muito tempo, de tempos passados. Começou tudo com Adão. Adão foi o primeiro a buscar a sua independência de Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que Adão, ele
estava ali com Deus, Deus visitava Adão, Deus conversava com Adão. Adão dependia de um relacionamento direto com Deus, mas houve um dia em que Adão e Eva eles acharam que poderiam andar com suas próprias pernas. Houve um dia em que Adão e Eva entenderam que poderiam ser independentes de Deus, eles poderiam agir como Deus, poderíamos assim dizer. Ser o Deus da sua própria existência, o Deus da sua própria vida, tomar as suas próprias decisões, comer o fruto proibido, como nós já entendemos, já conhecemos bem a história, e de lá para cá só deu ruim. Só deu ruim por quê? Porque eles bateram de frente com a morte, bateram de frente com o pecado, e tudo que não presta nos alcançou, porque eles entenderam que poderiam ser independentes de Deus. Mas pela sua misericórdia, Deus encontrou alguns homens, e alguns homens entenderam que precisavam se voltar para Deus. Nós vemos o caso de Abraão, conhecido como o pai da fé, foi um dos grandes pilares hoje do cristianismo, do evangelho, porque ele foi o pai da fé, foi um dos que se voltou para Deus. Temos aí Abraão, que deu continuidade através de Isaac, Jacó, e depois o povo de Israel. E o povo de Israel depois ele ficou escravo no Egito. Nós conhecemos bem essa passagem. Depois de ser escravo no Egito, Deus foi lá pela sua misericórdia, visitou o povo, tirou o povo do Egito, deu uma certa liberdade para o povo e trouxe eles para a dependência do Senhor. A dependência era tão grande, nós vemos que a dependência na vida do servo do Senhor é tão grande, que Deus preparou um maná para aquele povo. Todo dia tinha um maná diário, todo dia tinha um maná diferente. E não pode ser diferente na vida do servo do Senhor. O servo do Senhor não pode viver querendo viver com estoque. O servo do Senhor precisa viver na dependência total de Deus. O servo do Senhor não pode viver nos seus recursos, na sua força. Ele precisa viver totalmente na dependência do Senhor. E nós entendemos que todo dia tinha um maná ali diferente, de modo que quem guardava de um dia para o outro, quem de alguma certa forma não tinha a fé necessária, tentava guardar o maná para o dia seguinte, o maná estragava. E tem muita gente que quer viver fora da dependência de Deus, está vivendo com a sua fé estragada, com a vida estragada, como um maná, porque não vive na dependência. Na dependência de Deus é diária, é todo dia, é constantemente, todo momento nós dependemos de Deus. E nós vemos que Deus ali tirou o povo do Egito, levou eles para o deserto, para eles entenderem que eles precisavam viver uma dependência de Deus. E tendo-os levado para o deserto, Deus então preparou ali um pequeno povo que de repente foi se tornando um grande povo. E pode dizer-se uma grande nação. E eles precisavam de uma terra, eles precisavam de um lugar para estarem. E Deus então, Moisés parte, estamos correndo um pouco, Deus leva Moisés, permite que Moisés seja retirado de cena e prepara ali Josué para tomar a frente do povo de Israel. E Deus coloca eles diante de um grande desafio. O primeiro grande desafio de Josué, qual foi? Teve grandes desafios, mas podemos dizer que tomar Jericó foi um dos maiores desafios de Josué. E como tomar Jericó, a cidade de Jericó, com um povo que nem praticamente tinha um exército formado, era um exército muito mal equipado, era um exército muito mal treinado em táticas militares, não era um povo esmerado, né, na arte da guerra, e eles então eram dependentes de Deus. Então o que Deus falou para eles? Deus falou para eles rodearem a cidade durante 6 dias. Uma vez durante 6 dias, e tendo rodeado a cidade, no 7º dia, Deus falou para eles rodearem 7 vezes, e os sacerdotes tocarem lá a buzina, a corneta, e eles tocaram, e quando eles tocaram, a muralha caíram, pela dependência de Deus. Não foi no braço deles, foi no braço do Senhor. Então a vida do servo do Senhor é assim, é a tomada vamos dizer assim, de inseguranças, de incertezas,
incertezas por vezes, mas ele vai pela fé porque ele é dependente. E nós precisamos voltarmos a sermos dependentes desse Deus, agir totalmente na dependência do Senhor, por vezes na incerteza, às vezes em solo que não é seguro, mas entendendo que Deus é conosco, e quando Ele é conosco, e quando Ele nos dá uma palavra de ir e progredir na palavra dele, nós vamos seguindo simplesmente a palavra. Depender é seguir a palavra, não tem outro mistério. Não tem outra explicação, não tem outra explanação. Depender de Deus é obedecer a palavra. E nós entendemos que eles obedeceram a palavra de Deus, uma ordem muito louca, que era rodear a cidade. Deus então permite que as muralhas de Jericó caem abaixo. E eles então, tendo vencido Jericó, aquele grande exército de Jericó, tendo transposto aquela muralha intransponível, podemos dizer assim, de Jericó, porque eles dependeram da palavra de Deus, eles se sentiram um pouco mais fortes, se sentiram um pouco mais ousados. E assim, por vezes, nas nossas vidas, por vezes nós nos sentimos um pouco mais fortes, mais ousados, e nós nos esquecemos que quem faz nas nossas vidas é Deus. Que nós não vencemos batalhas, quem vence as batalhas em nossas vidas é Deus. Por vezes as portas se abrem, uma porta de emprego se abre, e nós pedimos tanto a Deus, e com o passar do tempo, estando naquele lugar, nós esquecemos que foi Deus quem nos colocou lá e que nós dependemos dele para continuar lá. Por vezes Deus nos abre a porta de uma faculdade, nós nos achamos tão cheios, né, de estudo, de conhecimento, que nós nos esquecemos que foi Deus quem abriu a porta para nós entrarmos na faculdade e podemos estudar. E nos enchemos de nós mesmos, começamos a pregar coisas que por vezes estão fora da palavra, quando nós precisamos entender que nós precisamos ainda depender deste Deus. E eles foram para uma próxima batalha, a cidade de Ai. Note bem que o povo de Ai era um povo pequeno. E eles olharam para o povo de Ai e desprezaram aquela cidade. A tal ponto de dizer, vamos mandar poucos homens, porque eles são poucos, nós vamos vencer. Se nós destruirmos Jericó, Ai então vai ser brincadeira de criança, nós vamos arrasar a cidade de Ai. E eles chegaram lá na cidade de Ai e tomaram uma coça, uma surra, perderam batalha. Foram consultar ao Senhor o que tinha acontecido. Deus falou, ó, tem pecado no meio do povo. Vocês desobedeceram o meu mandamento, a minha palavra, pegaram coisas que não eram para terem pegos da outra cidade, e por isso vocês perderam. Então nós entendemos uma coisa, a dependência de Deus passa pela palavra, obedecer cegamente aquilo que a palavra de Deus nos determina. Nesse sentido, nós temos sido obedientes ao Senhor, nesse sentido nós temos sido dependentes do Senhor, temos obedecido fielmente aquilo que a palavra nos determina, e quando eles entenderam, colocaram a casa em ordem, eles tiveram vitória. Quando eles obedeceram a palavra, eles obtiveram vitória. Então, o que queremos passar nesta lição, a obediência à palavra nos assegura uma vida de dependência total e de vitória total em Deus. Quando você é dependente de Deus, é porque você segue fielmente a palavra. Sem Deus nós não fazemos nada, este é o fato. Sem Deus nós não conseguimos nada, sem Deus nós não temos autoridade, sem Deus nós temos autoritarismo, conforme a lição nos fala, né? Sem Deus nós não temos vitórias, sem Deus nós não nos sentimos seguros, sem Deus nós agimos nas nossas próprias forças e perdemos como o povo de Israel perdeu para a pequena cidade de Ai. E por vezes tem muitos crentes hoje perdendo batalhas que são fáceis de serem vencidas porque deixaram de depender. Houve um tempo atrás que tudo na vida do crente era dependência. Se ele tinha uma dor de cabeça, ele ia para oração e orava. Hoje, se ele tem uma dor de cabeça, não que seja errado, ele vai primeiro para o médico, depois vai procurar Deus. E antes era primeiro Deus e depois as coisas da terra. Se ele tinha um problema, se ele ia casar-se com alguém, ele primeiro ia buscar a Deus em oração, depois ele confirmava para depois ele se casar. Agora as pessoas primeiro vão para o relacionamento, depois vão perguntar para Deus se deve entrar nesse relacionamento. Se ele ia para uma porta de emprego, ele primeiro orava a Deus para Deus abrir aquela porta de emprego, para Deus confirmar se aquela porta era mesmo para ele estar, e depois ele entrava. Agora as pessoas adentram primeiro, depois estão no meio da luta, elas vão depois orar a Deus para Deus consertar uma situação. Então depender é confiar em Deus em tudo, é colocar Deus à frente em primeiro lugar. Nesse sentido, nós temos sido dependentes, ou nós temos agido com as nossas próprias forças como Diótrefes. Não podemos deixar de falar, porque é o tema da nossa lição. Ele era alguém que
Ele achava que ele podia tudo. O orgulho entrou nele e achou que ele podia tudo. Ele já não mais dependia de Deus. Nesse sentido, muitas das vezes, temos muitos crentes hoje que o orgulho já entrou, acham que podem tudo, que conseguem tudo e já pensam que não dependem mais de Deus. E nesse sentido, quando é que nós deixamos de depender de Deus? Quando nós deixamos de orar. Quando é que nós deixamos de depender de Deus? Quando nós deixamos de ler a palavra. Quando é que nós deixamos de depender de Deus? Quando nós deixamos de jejuar. Quando é que nós deixamos de depender de Deus? Quando nós deixamos de buscar ao Senhor na presença, a presença do Senhor, ir à casa dele, achando que não precisa mais. Aí nós começamos a deixar essa dependência. E sem Deus, nós não podemos fazer nada. Que o Senhor nos ajude a depender dele cada dia mais, estarmos fincados nele, enraizados nele. Nós somos dependentes desse Deus que tudo pode. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, professor de escola bíblica dominical em uma igreja local, Assembleia de Deus, número 100, no Gentil, em Itaipava, e amante da palavra de Deus. Tem gostado do nosso conteúdo? Deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e receba mais palavras como essa. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus.